A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, aleluia. Aqui quem nos fala é seu irmão Emerson, estamos aqui em mais uma live no canal do YouTube, Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus, aleluia. Como é bom estar aqui com os senhores e as senhoras, como é bom estar aqui de manhã, glorificando, adorando, orando a Deus, para que Deus tenha misericórdia de nossas almas. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma palavra onde o Senhor tem nos direcionado, meus irmãos, e uma palavra está para nós que vai fazer regozijo no meu e no teu coração, glória a Deus, que está em Salmos 143, número 1, número 5 e número 8, glória a Deus, a palavra que o Senhor escolheu para os nossos corações, Salmo de Davi, súplica por proteção e livramento, aleluia, que diz assim, o número 1, 143, 1, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Número 5. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os seus feitos e medito na obra das tuas mãos. Número 8. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto minha alma. Glória a Deus. Que salmo maravilhoso, meus irmãos. Salmo 43, ele tem 12 números, ele tem 12 frases, 12 versículos, 12 orações, porque o salmo, ele é um cântico de oração ao Senhor. Salmo, a maioria dos salmos foi feito por Davi, Moisés, ao cantor mor, glória a Deus. E esse número 1, ó Senhor, ouve minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Meus irmãos, nós estamos aqui no Salmo de Davi. Para entender este salmo, nós temos que entender a intenção de Davi, nós temos que entender a proporção que Davi fez o salmo. Por quê? Porque Davi, ele teve uma vida difícil. Davi, ele teve uma vida complicada, porém, ele foi segundo o coração de Deus. Davi, ele foi levantado como o menor da tua família, como o mais desprezado. Davi foi levantado como o mais desprezível da família. No entanto, quando Samuel foi na família de Jessé, que é o pai de Davi, escolher um rei amando do Senhor, o pai de Davi, o Jessé, ele apresentou todos os irmãos de Davi, mas não Davi, que Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Olha só, meus irmãos, cuidando das ovelhas. No entanto, o Senhor, ele treinou Davi a vida inteira, ou praticamente a tua adolescência, até a tua maioridade. O Senhor, ele treinou Davi para ser adiante o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Porque na verdade o primeiro rei foi Saul, só que Saul foi desprezado por Deus, porque não era indicação de Deus, mas indicação do povo. Isso é um outro assunto, porque senão vai prolongar até amanhã pela história de Davi. Então Davi, ele passou por muitas angústias, por muitas dificuldades, por muitas provações, mas eu vou te falar o porquê que ele passou por tudo isso, por causa de um adultério, por causa de um pecado. Uma certa vez chegou um profeta Davi e disse, ó rei, esse humilde servo está na tua presença para te dizer algo da parte do Senhor. E Davi, nossa, pode falar, profeta. E o profeta levantou, existe um que tem toda a vinha que ele quisesse, ele é dono de toda a vinha, só que ele quis a vinha do vizinho, só que ele quis a vinha do teu irmão. O que se deve fazer com esse?
Davi imediatamente falou, não, vamos lá, vamos prender ele, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O profeta falou, pois bem, só que esse alguém é você. E Davi caiu em si. Davi, quando caiu em si, rasgou suas vestes, ajoelhou e foi orar ao Senhor, foi pedir misericórdia ao Senhor pelo erro que ele tinha feito. E o arrependimento de Davi foi tão forte que comoveu o coração de Deus. No entanto, o Senhor, ele disse a Davi, a espada não se apartará da tua casa. E aconteceu muitas coisas. Quem conhece a história de Davi sabe que aconteceu muitas coisas. O próprio filho atacou a própria irmã, o outro filho quis matar o pai e assim por diante. E Davi clamando em salmos, porque Davi tinha muitos inimigos, ou seja, Deus ele determinou que a espada não se apartasse da casa de Davi. Mas Davi venceu, e Davi ele foi dormir com os pais dele depois de velho. O que o Senhor está querendo nos dizer nesse momento? O arrependimento. O arrependimento é a chave para a misericórdia de Deus. E ao Salmo de Davi, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Meus irmãos, nós temos que entender que se nós orarmos ao Senhor de todo o coração, o Senhor, ele ouve a oração. O Senhor, ele ouve a oração do teu servo, seja ele quem for. O Senhor ouve a oração do teu servo, seja ele aonde estiver, o Senhor ouve. Nós temos que aproveitar a porta da graça, porque o Senhor, ele está às portas. O Senhor, a qualquer momento, ele vem buscar a igreja. Os acontecimentos já estão muito profundos. Os acontecimentos estão muito profundos. E Davi aqui está clamando ao Senhor. É o que nós devemos fazer. Clamar ao Senhor. Rede social não vai te salvar. A pessoa, um amigo, uma esposa, um marido, não vai te salvar. Quem vai te salvar é Deus. É somente Deus, ele vai fazer a tua vida fluir. Somente Deus, ele vai te dar salvação através de você. Mas nós temos que orar de todo o nosso coração. E diz mais no número 5, lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos e medito na obra das tuas mãos. Aqui Davi está lembrando que o Senhor ele fez a obra na vida dele. Tirou ele de um simples pastor de ovelha até derrubar um gigante que foi Golias, até lutar contra seus inimigos, até se transformar em rei e no melhor rei de Israel. Aleluia! Glória a Deus. Davi foi o maior, o melhor, o único rei de Israel que teve realmente compromisso com o Senhor. Teve muitos, mas Davi foi o primeiro, foi o pioneiro. E Davi lembrava da época que o Senhor o tirou, que o Senhor o promoveu, que o Senhor o abençoou para ser rei em Israel. Glória a Deus. E no número 8 faz assim, faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto minha alma. Aqui está o segredo. De manhãzinha, orando a Deus, para que Deus possa nos abençoar o dia todo, para que Deus possa nos abençoar a nossa alma, para que o Senhor possa nos direcionar o nosso caminho. É por isso, meus irmãos, nós estamos aqui a todos os dias pela manhã, suplicando, orando, fazendo orações, intercessões, porque o Senhor, ele é benigno. E nós vamos ver em algum salmo aqui, tem salmo que diz, o Senhor é benigno para sempre. O Senhor é benigno para a todo sempre. Adoração ao Senhor é benignidade. Exaltação ao Senhor é benignidade. Por quê? Porque o Senhor, ele ouve.
O Senhor, Ele ouve as nossas orações pela tua benignidade, pela tua longanimidade, porque o Senhor, Ele é longânimo, o Senhor, Ele é sempre existiu, sempre vai existir. E o Senhor, Ele quer arrebatar a tua igreja para perto de ti, para junto de ti. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Davi, ele está suplicando por livramento. É o que nós devemos fazer, porque a nossa luta não é contra a espada, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta é contra as potestades, a nossa luta, ela é contra o inimigo invisível de nossas almas. É o inimigo que pode arrasar o que ele encontrar pela frente. Mas lembre-se, somente pela misericórdia, somente pela permissão de Deus. Lembre-se de Jó. O Senhor, ele permitiu que o inimigo colocasse trevas em Jó, mas Jó venceu. E nós somos mais que vencedores porque nós estamos em Cristo Jesus. Meus irmãos, o que o Senhor está dizendo nesse momento? Foi rodeado para chegar numa única conclusão. A oração. A oração abre os céus. A oração move a mão de Deus. Sem oração não tem intimidade com o Senhor. Sem oração não tem intimidade com o céu. Levante pela manhã, sacrifício vivo ao Senhor. Por que eu digo isso? Porque naquela época sacrificavam ovelhas, sacrificavam cordeiros, sacrificavam um sacrifício vivo de animais. Mas nós estamos no tempo da graça. O Senhor Jesus Cristo, ele se sacrificou, um sacrifício vivo, imaculado por todos nós. E se nós deixarmos o nosso sono de lado, o proveito próprio, para agradar ao nosso Deus, eita glória! Esse é o maior sacrifício. Se nós deixarmos de lado as nossas vontades para fazer a vontade de Deus, esse é o sacrifício. Se nós deixarmos as nossas compaixões, as nossas liberações, os nossos pecados, tudo que não serve, tudo que não presta na carne humana de lado, para adorar a Deus, é o sacrifício vivo. E o Senhor se agrada. Porque em outros salmos diz, e eu me agrado com quem de madrugada me busca, e me busca de todo o coração. É por isso que nós estamos aqui todas as manhãs. Às vezes esse servo que vos fala, às vezes eu fico acordado a noite toda orando ao Senhor. Porque o Senhor, ele é benigno e o Senhor, ele é para sempre. Busque a presença do Senhor. Busque a paz do Senhor. Porque a palavra de Deus dele diz, me busque, me agrade, faça a minha vontade e eu te darei paz. Te darei paz até com os teus inimigos. Oh, glória! Meus irmãos, como é bom adorar o Senhor pela manhã, pela noite, qualquer horário. Mas a benignidade do Senhor, ela é para sempre. Como é bom adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque Ele se importa. Ele se importa com os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma palavra de Deus que Ele nos enviou, uma palavra de Deus que entrou forte no meu coração e com certeza entrou forte no teu coração nesta manhã. Hoje é terça-feira, 7 de julho. Já estamos aqui meditando na palavra de Deus, que é Salmo 143. Por que Deus falou desse jeito? Porque Salmo é um cântico. Salmo, ele é um cântico para o nosso Deus. Aquele que vai nos livrar de todo mal. É aquele que nos tira do pecado. É aquele que nos tira da fornicação. É aquele que nos tira do erro. É aquele que nos direciona para a verdade. Aquele que nos direciona para o caminho. Aquele que nos direciona para a vida.
aquele que nos direciona até Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único meio, Jesus é o único modo, Jesus é a única salvação que nós temos para chegar ao céu. O céu onde mora o nosso Deus. O céu aonde foi descido o Senhor Jesus. O céu aonde o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O mesmo céu que sempre existiu, que sempre existirá. O mesmo céu aonde o Senhor nos levará. O mesmo céu aonde propõe tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é correto, tudo que é verdadeiro, tudo que é benigno, tudo que é justo. Aleluia! Porque o céu é justiça. E a justiça de Deus está vindo sobre nós. A justiça de Deus, ele está descendo sobre nós. Que quem é limpo, limpe-se mais ainda. E quem é sujo, suje-se mais ainda, porque a justiça de Deus descerá dos céus, e junto com o som de alarido, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares nos arrebatará para a grande Jerusalém. Labassuricanta, labassúbia. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que está entre nós. Esse é o Deus que está em mim. Esse é o Deus que está em você. Jejue mais, ore mais, busque mais, ore mais, porque o Senhor Jesus Cristo quer te livrar de todas as coisas. Jesus Cristo quer te livrar de tudo que é mal no teu caminho e colocar retidão no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Se entregue à vontade do Senhor. E o Senhor tudo fará. Lembre-se de Davi. Davi venceu. Jó venceu. Todos venceram. Jesus foi o maior vencedor de todos. Assim como Paulo diz, sejais meus imitadores, assim como sou de Jesus. Sejamos imitadores de Jesus. Porque Jesus, ele é vencedor e nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos em Jesus. Cristo Jesus que habita em nós. Aleluia, que palavra maravilhosa. Amém, meus irmãos? Aleluia. Chegamos em mais um final. Mais um final de uma live aqui no canal do YouTube, @Momento Único Oficial, com 2F, glória a Deus. Meus irmãos, não se esqueça de inscrever no canal, se inscreva no canal, dá aquele joia, compartilhe esse vídeo para todos, compartilhe esse vídeo para o teu amigo, para o teu parente, para o teu colega. Aleluia, o Senhor, ele fala grandemente, todas as manhãs nós estamos aqui. Todas as manhãs, sem falhar um, nós estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele no teu coração. Amém? Até mais.